Olá, boa noite. O governo do estado contratou por quase 50 milhões de reais uma construtora para fazer a manutenção de parte das rodovias do Rio. Só que em vez de tapar os buracos das estradas e rodovias, o dinheiro foi usado para concretar rua, calçadas, terrenos e praças em pelo menos 6 cidades da região metropolitana. A obra foi exatamente essa. A betoneira chegou, largou o concreto e pronto, sem o menor estudo, o menor projeto. Detalhe, algumas prefeituras não pediram e nem deram autorização para que esse serviço fosse feito. Os trabalhos foram contratados a toque de caixa e feitos às vésperas do primeiro turno das eleições. Políticos estão envolvidos e parte dessa farra do concreto foi paga com dinheiro do leilão da SEDAI. A reportagem que você vai ver agora é da Anita Prado, do Bruno Sponchiado, do Douglas Lima, do Rafael Nascimento e do Pedro Figueiredo. Imagina receber do governo concreto para colocar onde você quiser, do jeito que você quiser. Material pago com dinheiro público. Parece ficção, mas estamos falando do Rio de Janeiro. É a farra do concreto. A nossa história começa aqui em Belfor Roxo. É que às vésperas das eleições, dezenas de ruas como essa receberam concreto no lugar da terra que havia antes. As obras foram feitas a toque de caixa. Nessa rua, por exemplo, não há sequer bueiro para escoar a água da chuva. Agora, tem um detalhe. O responsável por essas intervenções foi o Departamento de Estradas e Rodagens do Governo do Estado. E olha que dá para perceber que eu não estou em nenhuma rodovia. O DR contratou 2 vezes a Belmix Construtora para executar serviços contínuos de conservação rotineira para a malha rodoviária estadual. O instrumento jurídico para a contratação foi a adesão à ata de registro de preços. Funciona assim: todo ente público tem 1 ano para aderir à consulta de preços já feita por outro ente federativo. O DR decidiu aderir a uma ata da Prefeitura de Belfor Roxo. E assim, contratou a Belmix 2 vezes para o mesmo objeto. Repare só, os 2 contratos têm a mesma data, inclusive, 25 de agosto, a menos de 2 meses das eleições. Mas os valores são diferentes. Um deles de 23 milhões e o segundo de 25 milhões de reais. Os contratos são assinados pelo presidente do DR, Herbert Marques da Silva, e pelo diretor de Obras e Conservação Regional 4, Roberto Peçanha Fernandes. A divisão é geográfica. Cabe à divisão 4, por exemplo, a manutenção de rodovias estaduais que cortam municípios da Baixada Fluminense. Mas um olhar atento à prestação de contas da Belmix aponta que estradas e rodovias não estavam no escopo das obras do DR. O RJ2 teve acesso a esse documento de setembro. É um pedido da Secretaria Municipal de Conservação de Belfor Roxo para que o DR colocasse concreto em pelo menos 43 ruas da cidade. Uma delas é a Rua Sófocles, no Parque Colonial. A obra, feita há menos de 3 meses, já apresenta buracos. Mas assim que ficou pronta, o vereador Telminho, do União Brasil, fez questão de agradecer à prefeitura, que nem pagar pela obra pagou. E ainda aproveitou para fazer campanha para os candidatos a deputado do prefeito, Márcio Canella e Daniela do Vaguinho, os 2 do União Brasil. Ali do lado, o concerto chegou também à Rua Emapu e à Avenida Joinville. Tudo a toque de caixa. A dona Rose desconfiou. Fiquei desconfiada sim, porque logo na véspera da eleição, nunca lembrou da gente, agora que veio lembrar. Mas a situação que ela vivia era tão grave que ainda assim ela se sente grata. O concreto foi antes das eleições. Foi tudo muito rápido, né? Pra gente, assim, praticamente foi um alívio, foi uma benção, né? Pra gente que andava na lama, né? Eu moro aqui 30 anos, a gente estava esquecido aqui nesse lugar, mas como vocês vê, já está começando já a se saltar. Na Rua Guga, em Vila Pauline, a faixa agradece o prefeito e a vereadora Cristiane do Sobreira, do Progressistas, pelo concreto. Às vésperas da eleição, a rua deixou de ser terra e a vereadora não perdeu a oportunidade de postar nas redes. Quero agradecer ao nosso prefeito Vaguinho por nos atender mais uma vez. A prestação de contas da Belmix traz um diário das obras. Todos os dias, um relatório apontava quantos caminhões betoneiras eram disponibilizados e quantos funcionários estavam envolvidos no trabalho. Mas não havia operários. Todos os dias só eram disponibilizados motoristas para o serviço.
As fotos explicam: o DR pagou pelo material e a Prefeitura de Belfor Roxo cedeu os funcionários. Não há nos contratos e nem nos processos administrativos nenhuma referência a convênio entre os dois entes. O material, que deveria ser destinado às estradas, serviu para concretar calçadas, encostas, porta de garagem, porta de bar e até oficina. Até funcionários de vereadores participaram das obras. Nessa, na Rua Cruzeiro, em Santa Teresa, um homem vestia a camisa escrita Equipe Júlio Pio. Julinho Pio, do PSDB, é vereador da cidade. Mas as obras da Belmix não se restringiram apenas a Belfor Roxo. O dinheiro do Departamento de Estradas e Rodagem bancou a colocação de concreto não apenas em Belfor Roxo. Em outras 5 cidades, a Belmix também concretou ruas. Só faltou combinar com as prefeituras locais. O RJ2 identificou que, além de Belfor Roxo, o DR concretou ruas em Nova Iguaçu, Queimados, São João de Meriti, São Gonçalo e na capital. No Rio, o concreto foi colocado em ruas de Costa Barros e Santíssimo e também em outros bairros da Zona Oeste. Foram concretadas uma das ruas de acesso à comunidade do Terreirão, no Recreio, na rua Adalto Botelho, em Jacarepaguá, e na rua Vila Aurora, em Curicica. Em muitas delas, já há sinais de problemas. Pelo menos 24 ruas da cidade receberam concreto da Belmix pago pelo Estado. Com um detalhe: a Prefeitura do Rio informou que não autorizou essas obras e a responsabilidade pelo solo é uma atribuição municipal. Um morador disse à nossa equipe quem levou o concreto para lá. Brazão. Como é que é? Brazão. Esse ofício do deputado Pedro Brazão, do União Brasil, o mesmo partido do prefeito de Belfor Roxo, mostra que também foi ele que solicitou obras para Nova Iguaçu. Brazão aparece ao lado do diretor do DR nessa foto. A prefeitura da cidade também alega que não sabia da colocação de concreto e que também não autorizou. Em todas essas cidades, as fotos das obras mostram pessoas sem identificação trabalhando. Não se sabe se são moradores ou operários e nem por quem foram contratados. Em Queimados, fotos da prestação de serviço da empresa Belmix mostram essas pessoas participando do serviço. Por lá, até uma praça foi concretada, assim como a raiz dessa árvore. A própria Prefeitura de Queimados também disse que nada sabia e que não deu autorização. Nas obras da Belmix, contratadas pelo DR, não há indícios de estudos ou de projeto. O cimento simplesmente é tacado e espalhado no chão. Em São Gonçalo, até a base de um condomínio foi concretada com dinheiro público. No contrato, o governo do estado exigia da empresa contratada pessoal devidamente uniformizado, limpo, identificado e usando equipamentos de segurança. Tudo que não se viu nas obras feitas até agora. Pessoas descalças, sem equipamentos e muito menos identificação. Avenida Nova Aurora, 23, São Jorge, Belfor Roxo. Esse é o endereço registrado na Receita Federal pela Belmix Construtora. A empresa que tem 2 contratos com o governo do estado, cada um deles por mais de 20 milhões de reais, deveria funcionar naquela casa. Mas aqui no local tem apenas uma família morando. O dono da Belmix é Flávio Ferreira de Macena. Os moradores da casa dizem não conhecê-lo. Flávio! Flávio, com F. É aqui no 23, senhor? Aqui é da Belmix. Oi? Belmix. Não. Não fica nesse endereço? 23? Opa, tudo bem? Com licença, o senhor é o Flávio? Não? Aqui é a Belmix? Não? O senhor sabe do que se trata, Belmix? Não. Desculpa, qual é o nome? Hã? Jobson. Ah, tá bom. E o senhor conhece algum Flávio, não? Flávio Macena? Em um dos portões da casa, propaganda eleitoral dos candidatos de Vaguinho, o prefeito de Belfor Roxo. Na borracharia em frente, também nunca ouviram falar em Flávio. Vocês conhecem algum Flávio aqui do 23, Flávio Macena? Ele é o quê? É dono de uma empresa de concreto, Belmix. Embora que um bocado de tempo eu não... Nunca ouvi falar não, né?
O fiscal que assina o relatório das obras do DR é Marcos Vinícius Vieira Castro. Até agosto de 2020, Marcos era chefe de seção de pregão eletrônico da Secretaria Municipal de Governo de Belfor Roxo. O próprio dono da Belmix também já foi funcionário da Prefeitura de Belfor Roxo. Em 2017, Flávio Ferreira de Macena foi assessor da Secretaria Municipal de Conservação, responsável justamente pelas obras. O RJ2 apurou que o único funcionário da Belmix é o próprio dono, Flávio de Macena. Pelos 2 contratos, a empresa já recebeu até agora mais de 8 milhões de reais do governo do estado. Parte deles, dinheiro do leilão da SEDAI.